tudo bem? Hoje nós vamos ver um pouquinho sobre concordância verbal, tá bom? Então eu venho trazer para vocês a regra geral sobre a concordância verbal, como que funciona, por que fazer concordância verbal e alguns casos especiais que uma hora ou outra a gente tem certa dúvida na hora dessa formação, tá bom? Então fiquem ligadinhos aí aos próximos slides que a gente vai começar a falar sobre concordância verbal, ok? Bom, vamos lá. Obrigatoriamente, dentro da concordância verbal, tem que existir uma harmonia entre o sujeito e o verbo. Não tem como nós termos uma oração e o sujeito e o verbo não estarem em harmonia, não manterem uma relação entre eles, certo? Então, assim, essa harmonia, ela vai ocorrer da seguinte forma: se eu tenho um sujeito no plural, o verbo também deve estar no plural. Se eu tenho um sujeito que vem na terceira pessoa, o verbo também deve vir na terceira pessoa. E assim, não importa se o sujeito vem antes ou depois do verbo, eles precisam concordar. Eles precisam estar de acordo, precisa haver essa harmonia entre eles, né? Porque se não houver, vai dar bagunça, vai dar erro de concordância e não vai ser uma coisa legal dentro da estrutura da nossa oração, tá bom? Então, como regra geral, o sujeito deve ter essa concordância com o verbo, certo? Sujeito no plural, verbo no plural. Sujeito no singular, verbo no singular. Essa é a nossa regra geral. Só que existem alguns casos especiais, por exemplo, em questão de certos tipos de sujeito, a gente precisa fazer a utilização de certos tipos de verbos, se vai estar no singular ou no plural, se vai estar em alguma pessoa diferente. Então, a gente precisa ficar atento a esses detalhes aí, tá certo? Então, vamos para o próximo aqui. Aqui tem um quadrinho resumindo a concordância verbal, né? A regra da concordância verbal, a regra geral. Então, nós temos aqui o verbo, que é aquela palavra que indica ação, estado, processo ou fenômeno da natureza, e ele deve concordar com o seu sujeito em número e pessoa, né? Singular e plural, quando se trata de número, pessoa, primeira, segunda e terceira pessoa do discurso, ok? E concorda com o sujeito, que é o termo sobre o qual ele faz uma referência, que é o termo sobre o qual ele declara alguma coisa. E temos aqui alguns exemplos. Por exemplo, aqui, ó, eu estou bem. O sujeito é eu, né, que se encontra na primeira pessoa do singular. Então, obrigatoriamente, o verbo deve vir na primeira pessoa do singular. Nós estamos bem. Nós é um sujeito no plural, né, na primeira pessoa do plural. Então, o verbo também deve vir na primeira pessoa do plural. No outro exemplo, chegou novidade. Novidade está na terceira pessoa do singular, então o verbo deve concordar com esse sujeito aí. Então deve vir na terceira pessoa do singular. Chegou. Chegaram novidades. Novidades já se encontram no plural, na terceira pessoa. Então o verbo deve vir na terceira pessoa do plural. Então a gente precisa dessa harmonia, dessa combinação, dessa relação entre esses dois termos para que haja a concordância verbal, tá certo? Passando para o próximo aqui, a gente vai ver alguns casos especiais, tá bom? Então, o nosso primeiro caso especial aqui é com um sujeito composto formado por pronomes. Então, se eu tenho aqui um sujeito composto formado por pronome pessoal de primeira pessoa, que no caso seja eu, e um pronome pessoal na terceira pessoa, sendo ele, ela, você, eles, elas e vocês, o que acontece com o verbo? Esse verbo deve estar na primeira pessoa do plural, porque significa nós. Então, olha ali, eu e ele fomos ao cinema. É a mesma coisa da gente dizer, nós fomos ao cinema, né? Aqui eu poderia perfeitamente substituir esse eu e ele por nós, né? Nós fomos ao cinema. Tá bom? Então, a gente precisa ter essa relação de concordância, desde que seja esse sujeito composto, formado pela primeira pessoa, no caso eu, mais um pronome pessoal de terceira pessoa, tá certo? E nisso, o verbo precisa obrigatoriamente se encontrar na primeira pessoa do plural, que no caso é nós, tá bom? Próximo slide. Mas se o sujeito composto for formado apenas por pronomes de terceira pessoa, como é que fica? O verbo ele vai ser usado na terceira pessoa do plural, tá? E não mais na primeira pessoa do plural. Então, olha só, você e ele foram ao mercado. Então, aqui é como se esses verbos na terceira pessoa nós poderíamos substituir por
eles ou por vocês, né? Então, no caso, a gente precisa colocar aqui o nosso verbo na terceira pessoa do plural, tá certo? Ok? Então, vamos lá para o próximo. Agora, se nós tivermos aqui a expressão um dos que, como funciona? Um dos que e sua variação, né? Uma das que. O verbo precisa se encontrar no plural. Como vai ser isso? Ellen é uma das alunas que venceram. Uai, professora, mas aí eu não teria que colocar Ellen é uma das alunas que venceu? Não. Se nós tivermos essa expressão um dos que ou uma das que, obrigatoriamente o verbo deve vir no plural, tá? Então, a gente precisa colocar aqui venceram. Ele é um cantor, aquele cantor é um dos que fazem sucesso. Então, aqui eu não posso colocar aquele cantor é um dos que faz sucesso, né? Então, eu preciso colocar esse verbo no plural por conta dessa expressão um dos que ou da sua variação uma das que, tá certo? Passando para o próximo aqui. E se nós tivermos a expressão qual de ou quais de, como é que fica essa questão de concordância? Olha só, com a expressão qual de, que ela nos dá aí uma ideia de singular, usa-se o verbo na terceira pessoa do singular. Mas, já com a expressão quais de, que dá uma ideia de plural, obviamente a gente precisa utilizar esse verbo na terceira pessoa do plural. Então, olha só, qual das meninas vai pegar o quadro? Então, aqui tá dando ideia de singular, então eu preciso colocar o nosso verbo no singular. Agora, se eu coloco algo que estiver dando uma ideia de plural, o verbo deve vir para o plural. Então, olha só, quais dos meninos foram para a quadra? Então, aqui já está dando uma ideia de plural e não de singular. Tá bom? Ah, professora, mas meninas está no plural, meninos também, então um tem que ir para o plural, outro singular. Não é isso, não é o substantivo, é a questão da expressão, né? Então, aqui a expressão qual das está no singular, então a gente precisa colocar o nosso verbo no singular, tá certo? Passando para o próximo. Com a expressão um de ou uma de, cada um e cada uma, como é que funciona? Com essas expressões aqui, a gente precisa utilizar o nosso verbo na terceira pessoa do singular. Como assim? Um de vocês pode me ajudar? Cada uma levará um livro de presente. Então, a gente tendo esses dois tipos de expressões aqui, a gente precisa que o nosso verbo fique na terceira pessoa do singular. Um de vocês pode, cada uma levará, tá bom? Então, a gente precisa mantê-los aí no singular. Próximo aí, com as expressões a maioria de, vamos grifar aqui, a maior parte de, grande parte de, metade de e grande número de. Com essas expressões aqui, a gente tem duas formas de fazer a concordância verbal. A gente pode utilizar o verbo na terceira pessoa do singular para destacar noção de conjunto. Então, isso aqui é importante, tá? Então, vamos grifar aqui para a gente saber que é quando nós formos destacar uma noção de conjunto, tá? A maioria das crianças foi embora. Então, aqui nesse caso, quando a gente está falando a maioria das crianças, a gente está destacando um conjunto de crianças. Então, quando nós estamos destacando essa noção de conjunto, de aglomeração, a gente precisa colocar o nosso verbo na terceira pessoa do singular, desde que sejam algumas dessas expressões aqui grifadas acima, tá? Se nós tivermos uma outra situação, olha só, se a gente para a gente usar o verbo na terceira pessoa do singular, a gente precisa realçar a ação de cada elemento do conjunto, ou seja, realçar uma ação em específico. Deixa eu voltar aqui, voltar uma ação específica. Então, olha só, realça a ação de cada elemento do conjunto, ou seja, vai ser algo individualizado, não vai ser mais algo junto, um grupo só, né? Então, a maioria dos alunos do nono ano participaram da festa. Então, professora, mas mesmo assim a gente colocou a expressão a maioria, 12 e tal, e assim a gente precisa colocar no plural? Sim, porque aqui a gente está concordando com algo em específico, tá?
com um elemento do conjunto, realçando a ação de um elemento em específico. Se o nosso elemento está aqui no plural, eu preciso colocar esse verbo na terceira pessoa do plural também, ok? Tá bom? Bom, passando para o próximo, nós temos aqui as expressões nenhum, nem outro, nenhuma, nem outra. Nesse caso aqui, a gente vai usar o verbo preferencialmente na terceira pessoa do plural, tá? Mas o singular também é aceito. Como assim? Vamos ver aqui. Nenhum nem outro tiveram a culpa. Aqui nós colocamos o nosso verbo na terceira pessoa do plural, a partir da expressão nenhum nem outro. Mas a gente também pode colocar no singular. Nenhum nem outro teve culpa. Ou seja, nessa situação aqui, uma parte legal da regra é que eu sei que vocês gostam. A gente utilizando tanto no plural quanto no singular vai estar correto. Né? Então, dê aquele respiro de alívio. Então, nessa situação aqui, não corre o risco de ninguém errar, pelo amor de Deus. Ou a gente pode colocar no plural ou no singular, que estará correto, tá bom? Vamos para o próximo aqui. Um ou outro, uma ou outra. Nesse caso, havendo ideia de exclusão, a gente precisa utilizar o verbo na terceira pessoa do singular. Porque quando a gente tem essa expressão um ou outro, tá dando ideia de que a gente está escolhendo uma coisa a outra coisa. Então, se você tem duas coisas e escolhe uma, você está excluindo a outra, né? Então, se a gente tiver com essa ideia de exclusão, o verbo precisa se encontrar na terceira pessoa do singular. Então, olha só, um ou outro teve fome durante a aula. Então, assim, não foram todos, foram apenas algumas pessoas. Então, as que não tiveram fome, a gente exclui, a gente deixa de lado. Então, se está dando essa ideia de exclusão, o verbo precisa se encontrar na terceira pessoa do singular, tá certo? Eu não posso colocar um ou outro tiveram fome, não. Um ou outro teve fome, tá bom? Passando para o próximo, agora nós vamos lidar com o sujeito no coletivo. Se nós tivermos aí um sujeito coletivo, o verbo precisa ser usado na terceira pessoa do singular. Uma multidão teve fome durante a palestra, então eu não posso colocar uma multidão tiveram fome durante a palestra, porque uma multidão já está fazendo referência a várias pessoas, né? Já faz referência a muitas pessoas, então aqui a gente não pode colocar no plural. Então aqui sendo um sujeito coletivo, esse verbo precisa se encontrar na terceira pessoa do singular, tá? Mas, se o coletivo vier seguido de um substantivo plural, aí o verbo pode ser usado na terceira pessoa do plural justamente para poder destacar essa ação entre os termos, entre os indivíduos, tá? Então, olha só, uma multidão de alunos tiveram fome durante a palestra, então aqui já é diferente. Então, a gente meio que especificou que tipo de multidão que era. A gente disse que era uma multidão de alunos, né? Então, aqui nesse caso, a gente pode sim utilizar o nosso verbo na terceira pessoa do plural. Então, fique bastante atento para essas duas situações em relação ao sujeito coletivo. Se tivermos somente o sujeito coletivo sem especificação, sem o acompanhamento de um substantivo no plural, verbo na terceira pessoa do singular. Se tivermos o substantivo coletivo acompanhado de um substantivo, especificando, né, esse substantivo vier no plural, a gente precisa colocar o nosso verbo no plural, tá certo? Na terceira pessoa do plural, ok? Bom, se nós tivermos aí o pronome quem, como que funciona aí com o pronome quem? Quando esse pronome exerce a função de sujeito, o verbo pode ser usado na terceira pessoa do singular ou pode concordar com o pronome pessoal, que é sujeito da oração anterior. Como assim, professora? Como funciona isso? Olha só no exemplo. Sou eu quem ganhará prêmio do jogo. Quem ganhará o prêmio do jogo. Faltou um ozinho ali. Sou eu quem ganhará o prêmio do jogo. Então, o que que acontece? Aqui ele diz pra gente que quando esse pronome exerce uma função de sujeito, ele pode ser usado na terceira pessoa do singular, né? Mas ele pode concordar com o pronome pessoal, que vai ser o sujeito da oração anterior. Então, quando ele diz aqui, sou eu quem ganhará, né? Ele se encontra aqui na terceira pessoa do singular, ok? Agora, nessa outra situação, quando ele diz sou eu quem ganharei, aí ele já está concordando com o sujeito eu, que se encontra na primeira pessoa do singular, tá bom? Então, a gente precisa ter
essa comparação entre os dois para a gente entender quando que a gente vai utilizar o verbo na terceira pessoa do singular e quando a gente vai utilizar o verbo na primeira pessoa do singular, fazendo referência aí ao sujeito, tá certo? Próximo aqui, quando estivermos utilizando o pronome que. Então, quando antes do verbo vier o pronome relativo que, a concordância deve ser feita com o sujeito do verbo ser. Então, olha só, vamos ver como é que funciona esse negócio aqui. Ontem fui eu que paguei a conta, né? Então, o que que acontece aqui? A gente tem aqui o pronome que, deixa eu voltar aqui. Temos aqui o pronome que, né? E ele está concordando com quem? Com o euzinho aqui. Então, aqui eu só posso dizer que eu paguei a conta, né? Então, se nós tivermos aqui o pronome que, fazendo referência a elas, a gente também precisa fazer a concordância. Elas que me receberam na escola. E a mesma coisa acontece aqui, ó. O quezinho fazendo referência a nós, né, na primeira pessoa do plural, a gente coloca nós que o salvamos da briga. Então, a gente precisa ter essa relação de concordância aí muito bem estabelecida aí com o pronome que, tá certo? Passando para o próximo, com pronomes de tratamento. Como que acontece com esses pronomes de tratamento? Temos aqui os pronomes Vossa Senhoria, Vossa Excelência e Vossa Majestade. Esses pronomes assim, né? E vários outros que podem ter por aí. A gente precisa usar o verbo na terceira pessoa do singular, mesmo eles se referindo à segunda pessoa do discurso, que no caso é vós. Então, pronomes de tratamento. A gente precisa utilizar o verbo na terceira pessoa do singular, mesmo ele fazendo referência a uma pessoa que se encontra na segunda pessoa do discurso. Então, olha só, Vossa Senhoria continua em estado grave. Então, aqui a gente precisa colocar o nosso verbo na segunda pessoa do discurso. Vossa Excelência está magnífica. Vossa Majestade chegou na hora certa. Então, todos esses três verbos se encontram aí na segunda pessoa do discurso, fazendo referência a vós, ok? Tranquilo? Bom, pessoal, é isso aí, tá? Espero que todos tenham entendido. Bons estudos para vocês. Caso tenham dúvida, voltem no vídeo, assistam novamente, releiam os slides e façam as atividades propostas lá no site da escola, tá bom? Beijo para vocês, fiquem com Deus e até mais. Tchau, tchau.